Olá, continuamos a falar do Estatuto do Magistério Francano. O item agora é a progressão salarial. Então, o que seria a progressão para fins deste estatuto? Ela é a elevação do servidor de um padrão de vencimento para outro imediatamente superior, dentro da faixa de vencimento da classe a que pertence. Então, por exemplo, eu estive 10 anos como professora. Eu comecei no padrão 201K. No momento em que eu pedi a minha exoneração para assumir como coordenadora, eu estava, se não me engano, no 201P, né, que foram 10 anos. Então, KLMNOP. Então, a cada 2 anos eu progredi ali essa porcentagem em letra, não, progredi a letra, e com isso também 1% do salário, e a cada 5 anos o servidor ele recebe 5% a mais do que no período anterior. Então, isso é uma progressão. Haverá progressão alternadamente por antiguidade, que é o que eu falei, e por merecimento, em conformidade com o que estabelecer a legislação vigente. A comissão de avaliação considerará, na avaliação do membro do quadro do magistério, para efeito de progressão por merecimento, os cursos de que porventura tenha participado visando seu aperfeiçoamento na área de atuação. Esses cursos são ministrados pela Secretaria de Educação do município ou por entidades de ensino devidamente autorizadas pelo Ministério da Educação e do Desporto, e também sua assiduidade no trabalho, que conta aí para essa progressão, já que ela é por tempo. Aí vamos falar dos profissionais que têm o seu cargo, mas que são chamados a exercer outras funções dentro do magistério. Então, são os profissionais afastados em comissionamento ou designação. Não é por motivo de saúde, não. É para exercer outros cargos. Então, se ele está no cargo de professor, suas aulas, classes são imediatamente atribuídas a profissionais da rede municipal de ensino. Ou seja, eu estou aqui na condição de professora, eu vou ocupar um cargo de diretora, de secretária de educação, de formadora na Secretaria Municipal de Educação. Então, eu deixo a minha escola, a minha sala de aula, e naquele momento eu pertenço à Secretaria de Educação ou à direção da escola. A minha sala é atribuída para outro professor até que termine esse período em que eu vou trabalhar fora ali da sala de aula e retorne para ela. Às vezes até em outro ano, né? Geralmente esse é um mandato de um prefeito. Os professores especialistas em educação afastados em comissionamento, ao retornarem, serão lotados em unidades carentes de pessoal, a juízo da administração municipal, ficando assegurado ao professor o mesmo número de aulas ou classes da época de afastamento até a primeira atribuição de aulas ou classes. Ou seja, eu sou uma pessoa de confiança da secretária de educação, vamos supor. Então, eu dou aula no 2º ano da escola X. Eu sou convocada a ser uma assessora na Secretaria de Educação. Aquele profissional ficou 2 anos na Secretaria de Educação, se exonera em julho. O que vai acontecer comigo? Não é? Se eu era da equipe dele, eu não vou fazer parte da equipe de outro, né? Quando se fala desses cargos aí de confiança. Eu vou voltar para o meu 2º ano? Não, até já passou o tempo, né? Já tem até outra classe, é o 3º, vamos dizer. Eu não vou voltar no meio do ano para o 3º ano. No meio do ano, eu vou para onde a secretaria estiver precisando de um professor, e ao fim do ano eu escolho novamente a escola e a classe do meu gosto, né? Então é assim que funciona. As substituições, como que elas funcionam? Haverá substituição durante impedimento legal e temporário de docentes especialistas do quadro do magistério municipal. Eu citei uma situação até boa, quando eu saio da minha sala de aula e vou para um cargo melhor, mesmo que seja durante um tempo. Mas existem outros motivos, doença, gestante, vários motivos. Então, poderá ser substituído em caráter de emergência o docente especialista de educação que se afastar de suas funções em virtude de doença ou por qualquer motivo de ordem legal por prazo não superior a 15 dias. Então, até 15 dias
a prefeitura conta com um professor em rede, que é o substituto. Um outro professor da rede pode assumir aquelas aulas em caráter emergencial. A partir de 15 dias, é obrigatória ou a contratação, se for um caso de contratação de um professor substituto, ou a convocação de um outro profissional da rede que estiver fora da sala de aula para assumir aquela turma. Ou seja, aí estou falando de licenças maiores, né? Como eu disse, a questão do comissionamento, de licenças pelo INSS, por saúde, de licença maternidade, né? Que é uma coisa boa, né? Mas que retira o professor da sala de aula. Quais as prioridades nas substituições? Por exemplo, se eu preciso me afastar, quem me substitui primeiro? Pelo servidor do quadro do magistério municipal com disponibilidade de carga horária e habilidade específica. No caso do professor PEB1, é o professor em rede, o professor de apoio, que vai estar naquela sala que vai garpinha, né? Se for gestante, doença, comissionamento. Segundo, se não há esse professor disponível na rede, por professor substituto convocado emergencialmente através de processo seletivo simplificado. Existem na rede professores contratados para substituir essas licenças maiores, né? Existe o concurso para professor substituto. E no caso do diretor de escola, que também se ausenta, que também fica doente, que também pode ter filhos, o diretor é substituído pelo coordenador pedagógico, também até 15 dias. Por mais de 15 dias, é preciso nomear um novo diretor para essa escola. E como que esses cargos vagam? Por exoneração, né? Quando a pessoa se demite, por vontade própria, por ser um trabalho temporário, alguma coisa assim, por demissão, né? Quando ele é demitido, exoneração, ele se exonera. Demitido é a prefeitura que o demite, por transferência, às vezes interna, né? Por dispensa, aposentadoria ou falecimento. Então, são as maneiras que existem para que um cargo seja vago e se possa chamar um professor concursado, um professor novo. Quando se dispensa um servidor, que é diferente da exoneração? Primeiro, a pedido do próprio servidor, a critério da administração, porque mesmo sendo concursos públicos, a administração ela tem autonomia para demitir o servidor, sim, ela não o faz porque geralmente não é necessário, sempre precisa daquelas pessoas que se contrata. Geralmente, quando se contrata, já tem uma demanda muito grande, geralmente se contrata menos do que se precisa, então não é necessário dispensar ninguém. Quando um servidor incorrer em responsabilidade disciplinar, também é um caso para se dispensar. E no artigo 27 fala sem prejuízo do disposto no artigo anterior, ou seja, quando não é por nada disso, dar-se-á também a dispensa quando o servidor for contratado em caráter de substituição e houver a reassunção do titular. Lembra que eu falei, olha, eu fui trabalhar lá na Secretaria de Educação, não precisou de mim, eu posso ficar à disposição do sistema de ensino, se houver a necessidade, mas se não houver, aquela pessoa que está em meu lugar, né, ela é dispensada, não sem vencer o seu contrato, e eu reassumo o meu lugar. Agora, uma questão que dificilmente ocorre com o professor, mas pode ocorrer com outras funções. Ocorrendo a extinção do cargo ou função, ou ainda a ociosidade na área em que atua, um membro do quadro do magistério deverá ser designado para ocupar outra função do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Franca, desde que compatível com a sua habilitação. Geralmente, são necessários os professores contratados. Nunca ocorre isso de mudar de função. Não por dispensa, às vezes por readaptação, por restrição funcional, sim, mas não por dispensa. Sobre a jornada do professor.
Em 98, por ocasião desse estatuto, a jornada do professor 1 era de 24 horas semanais, podendo completar a jornada de 40 horas, trabalhando em projetos de alfabetização de adultos, reforço escolar, substituição, coordenador de cursos e projetos e em atividades extracurriculares, desde que haja compatibilidade de horários. Hoje essa jornada é de 30 horas, não é? E ele cumpre realmente, ele pode chegar de 30 até 40, respeitando a questão de trabalhar 2/3 da jornada com alunos e 1/3 na preparação e estudos. Se é 30 horas, como eu falei, 20 com alunos, 10 na preparação. Se são 40, 26 com alunos, 40 em atividades preparatórias. Ao professor 3, atual professor 2, somente serão atribuídas menos aulas que o previsto na jornada inicial, quando o número de aulas a serem atribuídas forem insuficientes para que atinja a jornada de 24 horas. Ou seja, só se atribuir menos de 24, eu imagino que quando seja o último chamado do concurso, porque aí só fiquem aquelas finais mesmo, mas conforme ele vai avançando na escala, serão atribuídas a quantidade adequada para se compor a jornada. A jornada de trabalho de especialista de educação, coordenador, supervisor, orientador, diretor e supervisor é 40 horas. Aqui eu falo novamente das horas de atividades, que é isso, ó. Trabalhei 20 em sala de aula, 10 é a hora de atividade. Trabalhei 40 horas, 26 em sala de aula, 14 é hora de atividade. Então, é 1/3. A hora de atividade é um tempo remunerado de que disporão os profissionais do quadro do magistério para 2 horas de reuniões ou cursos que acontecem na própria escola e as demais para preparação de aulas, análises, correção de trabalhos e provas, avaliações, pesquisas, atendimento a pais, alunos, professores e participação efetiva em eventos e atividades extracurriculares. Então, é para isso esse 1/3 que o professor trabalha fora da escola. Ele não deixa de trabalhar, ele só não está na escola nesse momento. E como é feita a atribuição de aulas? Como eu vou lá e sei que eu peguei meu segundo, meu terceiro ano, minha classe de educação infantil? Para fins de atribuição de aulas, os docentes do mesmo campo de atuação das classes das aulas a serem atribuídas serão classificados de acordo com o seu tempo de serviço em dias trabalhados no Sistema Municipal de Ensino. Computam-se como os dias trabalhados licença gestante, licença paternidade, gala, que é quando a gente se casa, nojo, quando falece um parente, e júri. Então tem lá lista de PEB 1, lista de PEB 2, do que tem mais tempo, que é o número 1, para o que tem menos tempo, que é o número de professores que tem no município. E são contados todos os dias que você trabalhou. Quando a gente fica doente, não conta. Mas que injustiça. Mas a lei é assim. Dias efetivamente trabalhados. Na minha doença, infelizmente, eu não trabalho. E assim, o primeiro que tem mais tempo, escolhe a classe que quer. Aí, quando vai ficando para o final, já não é necessariamente o que se quer, mas o que se pode, até que chegue o último, com a última turma a ser escolhida. E por fim, mas se chegaram todos aqueles professores e eles empataram nas suas contagens, como é que a gente faz? Quem é o primeiro? Primeiro é o que tem maior tempo no quadro do magistério municipal. Então, vamos supor que tem uma pessoa, por exemplo, né, empatou na quantidade de dias. Isso não cabe tanto para o PEB 1. Vamos dizer que na coordenação pedagógica, que é, vamos dizer, o meu cargo. Então, tiveram 4 pessoas que entraram na coordenação pedagógica junto comigo. 2 delas, né, eu e outra, já éramos professoras da rede municipal de ensino e 2 não. No final, hoje nós não temos o mesmo tempo, porque uma fez cirurgia, eu tive afastamento por motivo de coluna. Lembra que eu falei que o tempo da doença não conta? Uma teve atestado por outro motivo e outra nunca faltou. Então, a mais jovem nunca faltou. Se empatássemos todas ao mesmo tempo, o que aconteceria?
Primeiro, olharia quem tem maior tempo no magistério. Depois, as outras que não tinham, mesmo que na mesma função. Se empatou ainda, por exemplo, as duas que têm maior tempo no magistério, se procuraria, por exemplo, quem teve outra função que não de magistério. Aí essa estaria na frente. Se mesmo assim ainda deu empate, fica a que tem maior idade. E é assim o processo de atribuição na rede municipal de ensino de Franca.